irmãos observem essa imagem aqui atrás. E eu estava meditando nessa palavra do Senhor, faz mais de 2 semanas que eu estava a meditar nesse texto, Mateus capítulo 27, a partir do verso 11. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. E o 15: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que eu havia entregado por inveja. O 19: estando Pilatos sentado num tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. O 25: todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém, meus amados? Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Meus amados, esse texto aqui, ele é interessante, que Pilatos, ele sabia que Jesus, ele não tinha nenhuma culpa para ou ser preso ou ser condenado à morte. Mas vamos voltar para falar um pouco desse homem chamado Barrabás, que conhecemos por Barrabás, e o seu nome é Ababá, explica Barrabás. Esse homem, ele era uma pessoa que tinha sua profissão, ele era um trabalhador. Então a profissão dele era remador, ele andava, levava o pessoal através do rio. Então ele vivia desse ofício. Mas naquele tempo, os impostos eram muito altos. Então Roma sufocava o seu povo. Então aqueles que não tinham como pagar os impostos, era tomada aquela ferramenta sua de trabalho, ou que você tivesse em casa. E a ferramenta desse homem era uns remos, um bote, e tudo isso foi levado dele. E ele não tinha mais como ganhar o seu dinheiro, nem tampouco mais pagar os seus impostos, porque foi tomado dele. E esse homem, ele entra em rebeldia com o seu povo, com o governador. Ele achou que aquilo que estavam fazendo era injusto. E ele, por ser um trabalhador,
Ele tinha os seus direitos. Então ele achou que, se estão fazendo isso comigo, agora eu vou tomar a minha decisão. Eu vou me revoltar contra esse governador e vou, por conta própria agora, fazer as coisas que eu acho que é certo. Então ele se sentiu oprimido, sem opção de ter o seu dinheiro justo, e ele optou por ser um bandido. Ele optou por roubar, matar, porque aqui no texto ele está preso, porque antes dele preso, ele tinha cometido vários crimes anteriores, e por isso que ele estava preso. Mas vamos falar um pouco mais daqueles 2 bandidos que estavam naquela cruz. Já estavam lá pendurados. Jesus ainda estava sendo julgado por Pilatos e a grande multidão. Ele estava em um tribunal a céu aberto. Não tinha nenhum advogado para ele, só tinha acusador à esquerda, à direita e de frente. Então, os dois bandidos presos naquela cruz, um de um lado e do outro, e uma cruz no meio, e um espaço no meio vazio. Esses 2 bandidos eram amigos dele, andavam com ele. Barrabás, ele tornou-se chefe de uma quadrilha. Ele andava roubando, matando, enganando. Ele fazia tudo que não era certo. Então, quando o governador soube que aquele homem estava degredindo a imagem dele, atrapalhando o seu governo, então ele caiu em terra para mandar prender Barrabás. E os 2 homens que estavam na cruz, quando se fica sabendo que alguém vai morrer e a morte é de cruz, primeira coisa que eles fazem, ele vai na pessoa que vai morrer, ele tira todas as medidas da pessoa. Se vai ficar numa cruz, ele tira a medida dos braços, das pernas, e ele projeta aquela cruz no mesmo formato, no mesmo tamanho da pessoa que vai ser crucificado. Foi assim com os 2 que estavam lá, e foi assim para Barrabás. A cruz que Jesus carregou não era dele, não foi feita para ele, e sim para Barrabás. Mas vamos lá, Barrabás está lá encarcerado. Naquela época era costume, como o texto diz, que na véspera da Páscoa se soltar um bandido. O povo escolhia, supostamente eles colocavam 2 bandidos, ou 3, ou quantos estivessem encarcerados, e o povo escolhia, eu quero esse. E aquela multidão que escolhesse o mais votado, aquele homem ali, por pior que ele fosse, ele seria liberto e todos os seus erros seriam perdoados, e ele viveria sua vida normal. Mas Barrabás estava preso, ele também era um homicida, e ele estava preso. E quando ele chega, após o julgamento de Jesus, chega um guarda na porta da cela e bate, abre a cela, e eu imagino Barrabás pensando: chegou a minha hora, e agora? O que é que eu vou fazer? Meus irmãos, eu estou falando desse texto porque você não sabe a hora, o dia, você não sabe o que pode acontecer a você daqui a meia hora, daqui a 1 hora ou amanhã. Barrabás, ele era condenado e ia morrer na cruz. Ele ia para aquela cruz. Mas eu estava lendo um historiador, que eu não achei o nome dele aqui, porque a gente é bom a gente ver as histórias e ver o nome do historiador, mas eu não encontrei o nome desse historiador, então não está na Bíblia, não faz parte do livro bíblico. Mas esse historiador, ele fala da mãe de Ababá, ele fala da mãe de Barrabás. Esse historiador, ele conta uma história, ele diz que quando Jesus foi visitar a sogra de Pedro, ela estava enferma, esta mulher entrou adentro da casa
e se ajoelhou aos pés de Jesus. Olha, isso é uma história, viu? Não está escrito na palavra. O historiador contou essa história, que vai fazer um sentido lá na frente que a gente vai chegar. Então ela se ajoelha aos pés do mestre. E ela diz: Jesus, eu estou muito aflita. O meu filho está preso e ele vai morrer. Meu filho foi condenado a uma morte de cruz. E eu te peço, salva a vida dele. Eu vi os milagres que tu fizesse. Tu salvasse a filha de Jairo. Tu fizesse o cego Bartimeu enxergar. Tu tirasse Lázaro daquele túmulo depois de 4 dias. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou na tua veste. E sem contar o servo do centurião, que tu nem lá fosse. Meu mestre, meu Senhor, salva meu filho. Então Pedro disse: quem é essa mulher? Quem é essa mulher que entrou aqui? E Bartolomeu disse: eu conheço esta mulher. Esta mulher é a mãe de Ababá. Ela é a mãe de Barrabás. Conheço ela. Então Jesus disse: mulher, vá em paz. E esta mulher, ela sai caminhando. E diz o historiador que ela sai dando saltos de alegria, pulando alegremente, dizendo: meu filho não vai morrer. Aleluia. Meu filho não vai morrer. Glória a Deus. Ela tinha uma certeza que Barrabás não iria ser crucificado, porque ela estava de encontro com o dono da vida, Jesus de Nazaré. Mas isso é uma história. Glória a Deus. Então, meus amados, aí chega, está Jesus lá. Pilatos, sabendo que ele era inocente, nada fez por ele que poderia ter feito, mas ele também não iria fazer, porque aquilo que Deus projeta vai ser cumprido. Tudo aquilo para chegar à morte de Jesus ali foi tudo planejado por Deus. Ninguém ali caiu de paraquedas. O que aconteceu ali foi tudo planejado por Deus. Voltamos para Barrabás. Soldado, vai buscar o homem. Abre-se a porta da cela. O homem diz: e agora? Vou morrer. Então deve ter passado um filme na mente dele. Por que eu entrei nesse caminho? Por que eu escolhi essa vida? Por que eu não ouvi conselho da minha mãe e conselho do meu pai? Por que eu tomei esse rumo? Por que eu não vi as pessoas que gostavam de mim dizer: olha, esse caminho não tem volta. Olha, essa decisão vai te levar ou à cadeia ou à morte. Então vocês jovens que têm a mente aberta, que ainda estão amadurecendo, que ainda vão chegar, creia Deus, a uma idade avançada, ainda vão amadurecer, ainda vão olhar com um olhar diferente. Quando você for tomar decisões, pense, repense. Porque depois que você tomar uma decisão errada, feito Barrabás tomou, porque conheceu 2, 3, 4 amigos e formou uma quadrilha, disse: agora vamos botar terror. E Barrabás, ele botava terror. Ele era o terror em pessoa. Ele era mau, mas ele era uma pessoa trabalhadora. O texto diz, o historiador diz que ele era um patriota. Ele era de uma família nobre. A família dele era nobre, mas ele caiu em uma cilada por vontade dele. Mas ele está vindo. O soldado chega, abre a cela e diz assim: Barrabás, tu estás livre para ir embora. Eu imagino que ele disse assim: como eu? Por quê? O que aconteceu? Por que me soltaram? Porque eu já estava condenado à morte. Quantos estão por aí condenados à perdição? Quantos estão ouvindo falar
do Salvador, do Messias, do Filho de Deus? Quantos escutam falar que Ele morreu no Calvário, que Ele derramou seu sangue por mim, por você? Eu digo para mim agora, eu sou um Barrabás, porque Ele morreu por mim. Ele morreu por Barrabás. Ele morreu por mim. Só não sou ladrão nem assassino, mas eu sou um pecador. Eu vivia num mundo de erro. Eu era um Barrabás. Mas eu do lado de Jesus, Barrabás ao lado do Salvador. E quando ele chegou, o soldado coloca ele ao lado de Barrabás, de Jesus. Barrabás deve ter olhado assim para Jesus. O que foi que esse homem fez para que ele vá ser crucificado? Qual foi o crime desse homem? E ele deve ter ficado assim parado, sem entender nada. E Pilatos diz: Barrabás, vai embora, tu estás livre. Aí a história daquele historiador lá no começo, que a mãe dele foi lá, deu encontro com Jesus, que não está, e se tivesse escrito aqui, seria para nós seria uma coisa muito boa, porque enriqueceria o contexto, o texto, ficaria uma coisa muito agradável. Mas Barrabás vai embora. Mas antes de Barrabás ir embora, Pilatos, para tirar a mão dele do caminho, para tirar a culpa dele, ele diz: então vamos lá, eu vou perguntar para vocês aí, eu devo soltar quem? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E a grande multidão dizia: Barrabás, Barrabás. E ele: Jesus ou Barrabás? Barrabás, soltem Barrabás. Meus amados, eu imagino que naquele momento Jesus enfrenta aquela multidão, porque o palco antigamente era eu aqui e eles lá embaixo. Jesus estava vendo todo aquele povo, e eu imagino ele olhando para aquelas pessoas, e eu imagino que ele não pensou em voltar atrás. Eu imagino que Jesus, eu acho que ele não pensou nada. Ele se disse assim: deixa acontecer, vai acontecer. E Pilatos diz: e o que é que eu faço com Jesus, o rei dos judeus? E nós dizemos: crucificam. Aleluia, eu dou glória. Ele foi crucificado, dê glória, meu irmão, porque se ele não tivesse sido crucificado, nós não estávamos aqui. Você não ia ter o direito de fazer a escolha. Se Jesus não tivesse passado aquele Calvário, se aquela multidão não tivesse mandado crucificar ele, eu não estava aqui agora dando glória a ele, pregando a palavra dele, dizendo a você que ele é bom, que ele salva, que ele cura. Se ele não tivesse passado naquele Calvário, nenhum de nós estaríamos aqui. Graças a ele, glórias a ele, dele ter não voltado atrás, dele ter dito a Pilatos: eu sou inocente. Ele não disse nada, nada, ficou calado. Ele foi uma ovelha, quando é levada ao abatedor, ela vai calada. Foi Jesus. Por quem? Por mim e por você. Mas aquele mesmo povo que rejeitou ele lá, está rejeitando hoje. Quantos se pregam de Jesus por aí? Quantos se falam de Jesus por aí? Quantos ouvem que Jesus faz milagre, que Ele salva, que Ele liberta, Ele quer te dar a vida eterna? Quantos? E quantos estão dizendo: eu quero Barrabás, eu quero Barrabás, crucifica Jesus. Se tivesse outra crucificação, Jesus seria de novo o tema. Para esse povo ímpio, seria Jesus. Mas não tem mais não, meus irmãos. Sinto muito dizer a vocês, aquele que morreu por mim, por você, e que ressuscitou, ele não vai mais pagar esse preço. Ele já pagou. Todo o teu pecado, ele já pagou naquele Calvário, aquela cruz, quando dependuraram ele. Quando aquele sangue derramou, ele disse: Pai, está consumado.
E eu vou contar a você um detalhe que eu falei aqui, que quando se sabia que um preso ia ser crucificado, se tirava o quê? Suas medidas. Mas aquela cruz não era para Jesus. A Bíblia, o texto diz, alguns historiadores, que Barrabás ele era maior, ele era mais forte. Então aquela cruz tanto não era para Jesus, que não cabia ele nela. Aí, irmão, mas não penduraram ele? Penduraram. Mas tiveram que deslocar os ombros dele. Tiveram que abrir a carne dele para poder chegar. Porque quando eles faziam a cruz por medida do tamanho da pessoa, no caso eu, 1,65 m, ele tirava todas as minhas medidas. De braço, 1,10 m, ele ia lá, 1,10 m. E no lugar que ia bater o prego, eles fariam um furo, para quando ele batesse no prego na mão de Jesus, passasse fácil e pegasse na madeira com mais rapidez. Então Jesus não tinha a medida daquela cruz. Eles tiveram que deslocar o braço dele. Eles tiveram que forçar para chegar na medida da cruz e pregar Jesus nela. A cruz, meus irmãos, não era de Jesus, era minha e era tua. Aleluia. Mas ele colocou nas costas e disse: eu vou levar. Eu vou levar porque o meu Pai me ordenou que eu fizesse isso. E muitas vezes queremos pegar a nossa cruz e dar para o irmão levar, ou jogar ela em um canto, ou cortar ela um pedaço para diminuir o peso, né? Muitas vezes fazemos isso. Cada um de nós temos a nossa cruz, meus irmãos. A cruz maior, o peso maior, o sacrifício maior foi deixado naquele Calvário. Por graça de nós, por misericórdia de Deus, estamos aqui. Podemos escolher Jesus ou Barrabás. Eu escolhi Jesus. Aleluia. Eu escolhi Jesus. Eu não estava lá, mas eu escolhi Jesus, porque foi o único que se dispôs a morrer por mim. Vão apresentar a vocês vários santos, vários Salvador, mas não vão apresentar a você nenhum que morreu e ressuscitou. Morreram vários, mas não ressuscitou. Eu estava lendo também uma história que Dimas, que era um dos bandidos que estavam lá na cruz, e Gesta era o outro, que eram dois, que ele reconheceu que Jesus era inocente, e ele disse: olha, quando chegar lá no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor disse: hoje mesmo estará lá comigo. Ele reconheceu. O outro não, o outro continuou zombando. Hoje continuam se zombando de Jesus. A zombaria a ele continua, e cada vez mais forte. Mas esse Dimas, que foi morar no céu com Jesus, acharam de transformar ele em santo. É o Santo Dimas. Eu não conhecia esse santo não, mas fiquei sabendo agora que tinha esse santo. Santo Dimas. Eu creio que não seja daqui, no Brasil, deve ser fora, em outro país. Santo Dimas. Só porque Jesus levou ele para morar com Jesus. Então o que acontece hoje é o seguinte: eu te apresento Jesus, tu queres Barrabás. Eu te apresento Pedro, tu aceita. Eu te apresento João, tu abraça. Eu te apresento Mateus, tu diz: venha comigo. Eu te apresento qualquer outro e você aceita e nega Jesus. O Salvador, ele é apresentado, mas ele ainda é negado. Ele ainda vai ser negado por muitos, mas aquele que quando ouviu Pilato dizer: Barrabás ou Jesus? Jesus. Barrabás. Eu ainda escolho e estou com Jesus. Glória a Deus. Porque não vai haver outro. Barrabás vai ter muito. Barrabás vai bater um no outro, mas Jesus só tem um.
Só Ele. Você escolhe Jesus ou Barrabás? Como eu falei, eu fiz a minha escolha. Então, meus queridos, muitas vezes acontece algo dentro da igreja, dentro de um ministério. Não vou citar nenhum ministério, porque temos muito. Acontece algo, porque nós todos, nós somos muito frágeis, muito sentidos. Qualquer coisa que acontece conosco, a gente se sente, a gente não gosta, a gente achamos que somos intocáveis. Qualquer coisa que se fala com um irmão, o irmão se achou ofendido, e essa ofensa acabou-se. Essa ofensa derruba ele de um jeito que ele olha para a igreja, olha para a pessoa, para o acusador, e por causa disso ele diz: não vou mais para a igreja, porque lá eu fui defamado, lá eu fui apontado, lá falaram mal de mim, lá tem pessoas que só se juntam para falar dos irmãos. Meus amados, isso só não vai ter no céu. Mas enquanto você estiver aqui nesta terra, você vai encontrar isso. Enquanto você estiver vivendo nesta terra, você vai encontrar. Você não vai achar de canto nenhum uma igreja que não tenha seus problemas. Toda ela vai ter. Mas por que o senhor está falando isso, irmão? Porque, meus irmãos, não faça a escolha do homem, faça a escolha de Jesus. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Que Ele olhou de lá de cima e disse: meu Pai, meu sangue vai ser derramado por todos eles, mas eu vou cumprir, Senhor, a tua tarefa. Então, meus queridos, ainda há tempo de você reconhecer o seu erro. Ainda há tempo de você buscar Jesus. Porque eu não estou aqui pregando placa de igreja não, meus amados. De forma nenhuma. Esse texto aqui não está dizendo que eu estou pregando aqui placa de igreja não. Estou pregando aqui, libertação, salvação. Esse homem estava condenado. Jesus, antes de morrer, ele deu a vida por um assassino, ladrão, mentiroso, bandido, desonesto, perseguidor, perturbador. Olha os adjetivos que Barrabás tinha. Veja só. O apóstolo João conhecia ele como salteador. Mateus, o mentiroso. Lucas e Marcos, cada um dizia ladrão. Esse era os adjetivos que soltavam para Barrabás. Foi por esse homem e por nós que Jesus morreu. E Barrabás saiu livre, leve e solto. E não sabemos mais nada desse homem depois que ele foi solto. Não sabemos se ele se converteu, não sabemos se ele morreu, nada sabemos. Só sabemos que Deus colocou Barrabás entre ele e Jesus. Mas por que Deus colocou logo um bandido? Deus não poderia ter colocado outra pessoa? Deus não poderia ter deixado somente Jesus ali e Pilatos? Já era suficiente? Não. Ele colocou um salteador para dizer a você que não importa para ele quem você é, o que você fez. Não importa se você é mentiroso, se é ladrão, se engana, se é pecador. Ele quer dar a você a salvação. Glória a Deus. E ele ofereceu a salvação a Barrabás de mão beijada. A mim também. Toma a tua salvação. E eu estou aqui dizendo que ele ainda continua chamando seu povo. Ele ainda continua se oferecendo para aqueles que o temem, para aquele que o espera. Vou contar algo para vocês, saindo um pouco desse texto. Uma senhora, uma jovem, ela morava em uma montanha
E ela tinha que descer todo dia para pegar água embaixo no riacho. Ela andava mais ou menos 300 metros. Descia da montanha e saía caminhando e buscava água. E ela tinha 2 vasos. E ela pegou uma vara de bambu e fez um tipo galão. Não sei se é que vocês conhecem. A gente fazia um galãozinho, pendurava a lata do lado e outro e saía levando nas costas. E eu carreguei muito isso lá em Recife. Carreguei muita água nesse estilo. E essa mulher, todo dia ela descia, enchia os 2 vasos e subia para sua casa. Chegava lá os vasos cheios, ela derramava água. Todo dia ela fazia isso. E foi passando tempos. Chegou um tempo, um dos vasos se rachou. E ela enchia o vaso e ia embora andando. E quando ela chegava na casa dela, ela derramava um vaso, estava cheio, e o outro pela metade. E ela derramava água. E no dia seguinte, novamente. Certo dia, o vaso chegou perto e disse assim: olha, eu não sirvo mais para a senhora. Eu agora me sinto imprestável. E a mulher perguntou: por que você diz isso? Porque agora eu estou velho, rachado. E a senhora me leva até lá cheio. Quando chega lá eu estou pela metade. E eu olho para a direita, está o outro vaso cheinho. E ela disse: olha, vou te mostrar uma coisa. Vou encher você, vou encher o outro. E você vai observando o caminho que você vai passando. Não olhe para nada, nem para ninguém. Igreja, não olhe para a esquerda, nem para a direita. O foco é Jesus. O caminho é Ele. O Salvador é Ele. Barrabás se foi. Ele morreu, mas ressuscitou e está no céu. E damos glórias a Ele. E essa mulher ia 3, 4 dias, 15 dias depois, ela passou com o vaso trincado. Quando chegou lá, ela disse: aí, você observou alguma diferença no caminho depois desse tempo todinho? Aí o vaso disse: eu vi que aonde eu estava passando tinha flores, tinha mato, estava tudo verdinho. Ela disse: está vendo aí? Sabe por quê? Porque você estava rachado. E a sua rachadura estava molhando o seu caminho. E o caminho que você estava molhando estava nascendo flores. Meus amados, nada diante de Deus é por acaso. Tudo tem um propósito. E Deus usou Barrabás como um propósito. E ela disse: você olhou o outro lado? Ele disse: olhei. O outro lado estava seco, terra batida. Então, meus amados, você na casa do Senhor, você não é imprestável, não. Você na obra do Senhor, você quando coloca a mão no arado do Senhor, você não é inútil, você não está velho. Satanás, Barrabás vai dizer assim: olha, você não serve mais. A tua voz não é mais, tu não louva mais como tu louvava. Tu não prega mais como tu pregava. Tu não é mais aquela pessoa que tu era antes, porque agora tu mudou. Tu não serve mais para a obra. Serve sim. Mesmo trincado, rachado, mas ainda está servindo. Aleluia. Então quando alguém disser para você: olha, tu não serve para nada na casa do Senhor, repreenda ele. Diga: eu posso ser um vaso trincado, mas o Senhor ainda me usa para a obra dele. E ele usa, meus amados. Eu achei interessante que muitas vezes a gente não olha, a gente não observa. É aquela história de um jovem chegar para o pastor: pastor, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar de ser crente. A partir de hoje eu não quero ser mais crente. Por quê, meu querido? Porque eu vou para o culto, e se escuto um falatório de um lado, falatório do outro, uma irmã fala da outra, a outra olha para trás, é um mal cochichado, e ninguém consegue observar, ninguém consegue prestar atenção no culto. Ele disse: fazer um negócio com você, antes de você ir embora, você não quer ir embora? Vamos fazer um teste com você. Pega um copo. Pegou o copo. Encha de água, ele encheu. Agora dê 4 voltas aqui, nesse salão. Vá dando 4 voltas, ele deu 4 voltas. Terminou. E aí? Foi que houve? Derramou água, ele disse: não, está cheinho. Por que está cheinho? Porque você observava o copo. Você não olhou para a esquerda nem para a direita. Se você vai para a igreja para olhar para a esquerda e para a direita, você vai se contaminar. Então tem coisas que nós temos que observar. Davi dizia assim: eita, quando
quando me falam, vamos à casa do Senhor, eu saio saltitando, dando glória, porque eu vou para lá, é para adorar ao Senhor, exaltar o seu nome. Aqui é lugar de exaltação, adoração, de entrega, meu irmão, de trazer e Ele resolver e sair aqui com a solução. Ou eu não posso chegar aqui de um jeito, meu irmão, e sair do mesmo jeito, não. Eu costumo dizer, se você vem para a casa do Senhor, raivoso, cheio de ira, de mágoa, meus irmãos, isso não procede de Deus não, meus queridos. Você tem que limpar, perdão, você tem que deixar, eu te perdoo, irmão. Jesus nos perdoou, derramou seu sangue. Vocês sabem o que é, meu amigo, você pregar, já sentiu um prego entrar no seu corpo, e você ali, e olhe, que antigamente, os maias usavam muito essa técnica de matar as pessoas, de crucificar as pessoas, mas era raro quando as pessoas eram crucificadas vivas. Primeiro as pessoas eram mortas e depois penduravam lá na cruz. Algumas vezes eles fizeram isso, mas com Jesus foi Ele vivo, foi Ele sentindo a dor. E eu, o que é que eu faço por Jesus? Quando eu olho para esse sacrifício, quando eu olho para essa mensagem, Barrabás ou Jesus, o que é que eu sinto? Eu quero ser Barrabás. Eu não quero Jesus. Eu quero Barrabás, porque Barrabás, ele me entende. Barrabás é do meu time. Barrabás é o cara. Aleluia. O cara. Barrabás era o cara, mas ele não salvou ninguém. Barrabás, ele recebeu a vida naquele momento daquela separação entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado. E nós continuamos com Jesus ou ainda queremos Barrabás? Eu quero Jesus. Barrabás, nem pensar. Nem pensar. Vou continuar preferindo Jesus. Os Barrabás da vida vai andar do meu lado, vai querer me entristecer, vai querer que eu pare na caminhada, vai querer que eu olhe para o irmão, que eu tire a atenção do culto, tire a atenção da palavra. Os Barrabás da vida estão aí, mas eu olho Jesus. Pilatos está aí apontando, e ainda ele diz: eu lavo minhas mãos do sangue desse inocente. Então tem muita coisa que nós temos que entender na obra do Senhor, na palavra do Senhor. Nada diante de Deus é por acaso. Nada é sorte. Meu irmão, aquilo foi sorte. Não. É livramento de Deus. É sempre Deus e mais ninguém. Não vai haver ninguém que diga que aquele homem ali, ele pode dar a vida eterna para você. Aquele fulano, aquele rezador, aquele médico, aquele homem que ele vê vulto, aquele mágico, ele pode te dar a vida eterna? Não pode. Jairo, príncipe da sinagoga, homem de lei, homem conhecido, homem de fama. Jairo teve um grande problema na vida dele. Teve sua filha que estava, o texto fala, moribunda, entre a vida e a morte, estava mais morta do que viva. E Jairo tinha muito dinheiro, mas não tinha mais meio para trazer a saúde daquela menina. Ele não tinha onde buscar mais. E foi apresentado a ele Jesus. E Jairo ficou naquela dúvida: se eu for a Jesus, eu perco tudo aquilo que eu conquistei até hoje. Os príncipes, os magos,
todo mundo vai me renegar e eu vou voltar ao zero. Então um dia você tem que fazer a sua escolha. Um dia você tem que escolher. Ou você fica com Barrabás, ou você anda com Jesus. Um dia você tem que escolher. Ou a salvação, ou a perdição. Ou morar no céu, ou viver o inferno com o dono do inferno. Ou andar com Barrabás, que eu nem sei se ele foi para lá, porque também não sabemos na vida dele o que aconteceu depois. Porque se eu fosse ele, depois daquilo ali, eu estar dando glória a Deus até hoje. Dizia: Senhor, eu vou andar contigo. Porque 12 ladrões estavam pendurados em uma cruz, um zombando de Jesus, e o outro dizia: rapaz, cala a boca, esse homem aí é inocente. Nós sim somos culpados, mas ele nada fez. E ele dizia: mas ele não é o rei dos judeus? Ele não é o Jesus? E por que ele não pode se salvar? Como é que um homem está pendurado em uma cruz, não pode salvar a sua vida e quer salvar uma grande nação? Ei, ele salvou, aleluia. Ele salvou. Você ainda está morto para ele, mas ele está vivo. Ele está dizendo: estou aqui. E Dimas, que era o nome, foi o nome que eu encontrei de um dos bandidos. Ele disse: Senhor, quando tu chegar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás lá, tu comigo. Glória a Deus. Veja como Jesus é maravilhoso. Salvou Barrabás de ser crucificado. Antes dele morrer, ele trouxe 2 vidas em vida. Ele trouxe 2 vidas em vida. E depois que ele morreu, ele salvou milhões pelo seu sangue derramado. Então falar de Jesus não é falar de Barrabás. Falar de Jesus é dizer que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falar de Barrabás é dizer que ele é bandido, salteador, ladrão, mentiroso, assassino, homicida, enganador, estrupador. Mas mesmo assim, ele com tudo isso, Jesus diz assim: vá em paz, que eu estou perdoando todos os teus pecados. Então, meus amados, vim para a igreja para ouvir o pregador dizer: ó irmão, hoje tem uma campanha aqui, celular falador. Eu vou orar o celular aqui, gravar uma mensagem, uma oração. Você vai pagar R$2.000 e eu vou mandar pelo zap essa oração. E Deus vai dar R$4.000 a você no final do mês. Vou fazer, não estou fazendo não, viu gente? Pelo amor de Deus, estou só citando. Eu não tenho, nem isso eu quero. É o que nós vemos por aí. E a igreja é abarrotada de gente. A igreja é cheia de fiéis. Por quê? Porque um deles disse que se ele ouvir a mensagem do zap dele, ele pagou R$2.000 pela mensagem, pela oração, Deus vai dar R$4.000 a ele. E a igreja está abarrotada. Eu imagino como é que não está o celular desse homem, tremendo, barrotando de pessoal: manda para mim, manda para mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o meu povo, ele peca porque não examina as escrituras. Você erra porque não examina. Paulo estava em Tessalônica pregando lá, ele foi expulso de lá. O povo expulsou Paulo. E Paulo vai para Bereia. E Paulo chega em Bereia, ele é bem recebido. E Paulo está pregando em Bereia. E quando Paulo está pregando, os irmãos estão com a Bíblia assim, ó. Paulo diz assim, Paulo fala o seguinte: está Paulo pregando, e respondeu Jesus: tu dizes, acusado pelos chefes sacerdotes, pelos líderes religiosos. Ele nada respondeu. E está lá os bereanos. Deixa eu ver se está aqui na palavra mesmo. Está dizendo isso. Está dizendo isso. Seja um bereano. Busque a palavra. Procure a verdade. Não se intimide com a mentira, com o engano. Faça a sua opção. Porque tem gente que mesmo estando na igreja, ainda não escolheu Jesus. Está andando com Barrabás. Está com Barrabás. Tem gente
que tem um espaçozinho no coração, que o Espírito Santo ele não entra, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Para ele habitar em mim, eu tenho que estar com tudo limpo. E se eu tenho ódio, mágoa no coração, se eu tenho Barrabás sentado no sofá com a perna cruzada e com a mão no rosto, ele não chega. A Bíblia diz que Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ah, eu ando pecando, Deus é comigo. Não. Deus não é contigo. A misericórdia dele sim, mas Deus não. Porque ele diz que ele te ama, mas ele abomina o teu pecado. Se ele abomina o teu pecado, ele não concorda com o teu pecado. Então os bereanos estavam ali, ó, Paulo pregando os bereanos. E por que não se faz isso? Porque tem tanta gente sendo enganado aí com a própria palavra de Deus. Por quê? Os líderes religiosos, eles estão enganando, igualzinho fizeram com Jesus aqui. Incitaram a multidão, porque a multidão, se somente Pilatos tivesse perguntado Jesus ou Barrabás, se não tivesse nenhuma intervenção daqueles líderes religiosos, eu creio que ninguém ia dizer Barrabás, ia dizer Jesus, porque eles sabiam que Jesus era inocente. Mas ali foi levantada uma blasfêmia, uma mentira, e disseram que Jesus estava mentindo, e ali o condenaram. E quando eles viram, os líderes viram que Jesus ia ser salvo, disseram: olha, vamos condenar esse homem, vamos, bora, Barrabás. E tem muito crente indo na corda do caranguejo, tem muito crente acompanhando a corda do caranguejo, é um embaixo, um em cima do outro, e assim vai. Então, meu amado, escolha, faça a sua escolha. Não se deixe enganar pelas opções da vida ou pelo que o mundo pode te oferecer. O mundo não oferece nada de bom para você, nada. Ah, irmão, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro, tenho um trabalho, né? Minha financeira é muito boa, tenho um trabalho que eu não reclamo. Eu tenho tudo, irmão, só não tem Jesus. E o mais importante de tudo é Jesus. E eu tinha tudo quando eu morava em Recife. Eu vivia uma vida para o meu patamar tranquilo, irmão. Não me aperrei nenhum. Você não chegava em casa para não ver eu com a carteira cheia de dinheiro. Não tenho vergonha de dizer a você não. Vivia à vontade. Mas a minha vontade não era a vontade de Deus. E Deus não me fez para fazer a minha vontade, sim a vontade dele. Deus não criou o homem e a mulher para que ela fizesse as suas escolhas, mas as escolhas dele. Enquanto Adão e Eva estavam no paraíso, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, estava tudo tranquilo com ele. A partir do momento que ele passa a desobedecer, tudo muda. Ei, é como se fosse uma bolha de sabão. Ela vai subindo, bonita, cheia. De repente ela estoura. Foi a bolha de sabão. Foi o paraíso que Adão e Eva estavam. Quando eles pecaram, explodiu. Acabou-se. Pecou, tchau. É isso que acontece. Então a minha vida era muito boa, mas eu não tinha Jesus. E aí? Mas ele me criou para isso, para o adorar. Eu não estava adorando. Estava vivendo a minha vida, passeando de carro, para ir para a praia em Recife, não gastava 15 minutos não. 15 minutos é muito. É, Douglas? Escolhe a praia que tu quer ir em Recife. Começa do Pina, vai terminar pro lado do Cabo, pro lado do Banda de Pojuca, Porto de Galinhas. Escolhe a praia, até São José da Coroa Grande, que é que faz divisa com Pernambuco. Tamandaré. Eu fui criado em praia, eu era homem, vivia trabalhando em praia direto. E pasme, eu não gosto de praia. Eu não gosto de praia. Eu passei 8 meses trabalhando numa praia e me jogaram a pulso na água. Não porque eu sou imundo, porque eu não gostava. Eu gosto de ficar tomando um ventinho. É como diz meu diácono Rogério, tomando água de coco. Mas eu não gosto da praia em si, por causa do sol, eu fico quase cego. O sal queima, eu fico doido, eu não sou chegado. Eu gosto de uma piscina, que é água doce,
um açude, Águas Finas, fazendo propaganda de Águas Finas. Então eu tinha uma vida boa, meus irmãos, eu não tinha o que reclamar não. Tinha uma família montada, tinha 2 meninas lindas, uma está ali, a outra está em Recife fazendo faculdade. Tenho minha esposa, morava com a minha sogra, não tinha o que reclamar não. Minha mãe e meus pais estavam vivos, era uma vida tranquila, mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Ai, irmão, mas quer dizer que Deus trouxe o senhor agora para aqui, quer isso em mim? É o que Ele quer. Mas Ele disse que tem algo grande na minha vida. Aleluia. E para você que não conhece o grande de Deus, Ele é grande mesmo. O grande de Deus, eu penso que é um grande tamanho de um estádio de futebol. Eu penso que é assim. Mas quando eu recebo, dá 10 vezes aquele tamanho. Porque Deus é fiel. Porque Deus ainda olha para os seus. Porque Deus, Ele cuida dos seus. Então, meus amados, eu estava em Recife ontem. Cheguei hoje de madrugada, 2 horas da manhã eu cheguei em casa. Fui resolver uns probleminha de família lá. Então o presbítero liga para mim. Eu disse, não, varão, eu volto hoje. Não, deixa a mensagem lá. Eu digo, deixa, varão, eu volto hoje mesmo. E vim embora de noite, cheguei de madrugada em casa. Mas a palavra já estava, Deus já tinha me dado ela há muito tempos atrás. Há mais de 15 dias, Ele já tinha me dado esse texto. Há mais de 15 dias, eu estava mastigando essa palavra. Porque Ele me chamou para dar continuidade à obra dEle. Ele nos chamou para dar continuidade à sua grandeza nesta terra. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é o fora de série. Jesus, não vai haver homem comparado a Ele, nem Eliseu, nem Elias, nem Moisés, nem Samuel, nem Davi, nem Saul. Temos mais, temos muitos. Agora no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo Paulo, nenhum se pode comparar a Jesus. Por quê? Porque somente Ele foi o único que morreu para te dar direito à vida eterna. E foi o único que ressuscitou. E está à direita do Pai. E Ele disse, subirei aos céus, vou preparar suas moradas. Estão apresentando a vocês aqui, que vocês vão continuar aqui na terra, morando no céu. Vocês, mas eu não, eu vou ao céu. Porque quem me prometeu foi Jesus, não foi o homem. O homem promete tudo, mas não te pode prometer a salvação e nem tampouco te dá. Jesus disse, eu estarei lá no céu, preparando as suas moradas. E no dia que o Pai me enviar, eu vou voltar e recolher a minha casa, a minha igreja, o meu povo. E nós somos povo de Deus. Povo de Deus é aquele que serve a Ele e anda com Ele. Povo de Deus não é todo mundo não. Ele criou todo mundo, mas para andar com Ele, tem que andar em santidade, limpo. Não pode mais estar pecando, mentindo, roubando, enganando, traindo. Não pode, porque Ele é santo. Como é que eu quero chegar no céu se eu ando com mentira? Quantos cristãos tem aí no mundo aí? Sujando o nome de Jesus, sujando a palavra dele, o ministério dele, dizendo que é cristão, e é com 2, 3 mulheres. Aí eu sou crente, crente até o diabo é, meu irmão. O diabo ele é crente, porque ele foi anjo de Deus, e ele sabe que ele existe. Nós somos cristãos, somos diferentes. Nós optamos em andar com ele, seguir com ele, e fazer a vontade dele. Nós nos negamos a nossa vida. Nós negamos onde viviam antigamente. Nós fizemos a escolha. Eu escolhi Jesus. Barrabás, não. Eu escolhi Jesus. Barrabás, não. Então você que não fez sua escolha, você que está achando que isso tudo é falácia, que isso é negócio de crente doido, isso é só conversa. Deixa eu dizer a você, tem um texto que diz assim que quando Jesus chegar, quando Ele voltar, descer raiando o céu, quando a trombeta tocar,
e ele descer raiando nos céus, e ele começar a levar o seu povo, aí a Bíblia diz que tu vai chegar no pé dele e vai dizer assim: Jesus, deixa eu ir contigo também. Sabe por quê, Jesus? Porque eu ia para a igreja, eu visitava a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo todas as igrejas, viu? Não falo só falo qualquer uma igreja. Eu ia ouvir a palavra, eu via os pregadores pregando, eu via a tua serva cantando. Olha, a tua vizinha lá, a tua serva, a minha vizinha, louvava que era uma beleza. Olha, eu via. Deixa eu ir contigo. E ele vai dizer para você mesmo assim: te aparte de mim, porque eu não te conheço. A palavra não é dura? Eu não te conheço. Mas vai ser assim, meus amados. Eu tenho 7 irmãos em Recife. Só temos 3 convertidos. Um está afastado. Mas eles vão chegar também para Jesus e vão dizer, se eles estiverem em vida ainda, eles vão dizer: Jesus, o meu irmão, ele vinha aqui, pregava para mim, dizia que tu salva, que cura, tu liberta. Eu via, eu gostava de ouvir a palavra do meu irmão. Mas Jesus deixa eu ir contigo. E ele vai dizer: nem eu posso te levar, nem teu irmão pode mais pregar para tu, e nem teu irmão pode chegar aqui e dizer assim: Jesus, leva ele, porque a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Quem tiver a sua é a sua, a minha é a minha, da esposa é da esposa, das minhas filhas da filha, e quem não tiver, que procure enquanto há tempo. Eu digo a você que a escolha está aí em cima: Jesus ou Barrabás. Eu escolhi Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê um começo de semana tranquilo. Que Ele continue derramando a graça sobre cada um de nós. Que a sua misericórdia continue sobre cada um de nós. E a cada manhã ela se renova, como diz sua palavra. E que você possa ter outra oportunidade de fazer a sua escolha, de negar Barrabás e aceitar Jesus. Porque hoje está ao contrário. Hoje estão querendo um Barrabás e estão crucificando Jesus. Mas lembrando a vocês que ele não mais será crucificado. Só foi uma vez e levou todos os nossos pecados e nos deu o direito de fazer a escolha: Barrabás, Jesus. Jesus, Barrabás. E eu escolhi Jesus. Amém, meus amados? Vamos pôr de pé, vamos orar. Eu quero agradecer os irmãos que vieram, os visitantes que estão aqui. Deus abençoe a cada vocês. Que Ele derrame sobre sua vida, sobre sua casa, bênçãos sem medida. Que Ele possa, por vontade dEle, entrar naquela causa que você tem há muito tempo e não conseguiu ainda. Ele possa fazer isso, que Ele pode, que Ele é juiz, Ele é rei, Ele é general, Ele é doutor, Ele é tudo, Ele pode. Que Ele possa entrar na tempestade da sua casa e trazer a bonança, que isso Ele gosta de fazer. Só é necessário você buscar Ele, porque muitos estão buscando outros e nada acontece. Mas deixa Barrabás do lado e busca Jesus, que tudo vai acontecer.